Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No tocante à atividade do Espírito Santo, em ajudar o cristão a orar, 3 observações são importantes. Primeiro, o Filho de Deus tem 2 intercessores divinos. Cristo intercede no céu pelo justo, perante a face do Pai, e o Espírito Santo intercede no íntimo do justo na terra. 2. Com gemidos, provavelmente indica que o Espírito Santo intercede juntamente com os gemidos do justo. Esses gemidos têm lugar no coração do cristão. 3. Os desejos e anseios espirituais dos cristãos têm sua origem no Espírito Santo, que habita em nosso coração. O próprio Espírito suspira, geme, sofre dentro de nós, ansiando pelo dia final da redenção. Ele anela, ele apela ao Pai em favor das nossas necessidades, segundo a vontade de Deus. Verso 27, ele intercede de acordo com a vontade de Deus, segundo a Bíblia de despertamento espiritual. Quando a iniquidade prevalece, normalmente uma dessas duas coisas ocorre. A igreja começa a agonizar humildemente diante de Deus, o que leva à cura, ou ela se compromete com a situação, o que leva à corrupção, e ela perde o seu testemunho e poder. Quando a igreja abre espaço para a iniquidade, o julgamento começa na casa de Deus. Se os cristãos desejam o avivamento, eles precisam colocar sua esperança em Deus, lamentar-se pela situação em que se encontram, preocupar-se com a salvação das almas e zelar pela honra do Senhor. Se o povo de Deus prevalecer em oração, o Altíssimo levantará a bandeira da vitória. O essencial é um chamado para o espírito de oração pelo avivamento. O evangelista Leonardo Ravenhill declarou sucintamente: a igreja está morrendo sobre seus pés,
porque não está vivendo sobre os seus joelhos. Precisamos clamar para que o poder do Espírito Santo nos capacite a orar. Somente o Espírito Santo é capaz de colocar em nosso coração o fardo da oração pelas almas. Precisamos do Espírito Santo na oração, pois é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, pelo mundo. A oração por avivamento tem se tornado um fio comum. Orações por avivamento e fogo ardem em diferentes partes do mundo, como na Coreia do Sul, na África Oriental, no Brasil e na Europa Oriental. Quando o despertamento espiritual chegar, todos poderão compartilhar da glória soberana do poder despertador de Deus. Verso 28. Deus trabalha para o bem em todas as coisas. Este versículo não afirma que todas as coisas são boas, nem que todas as coisas trabalham juntamente para o bem de todas as pessoas. Ao contrário, a grande promessa é que Deus dominará e trabalhará mesmo através das tragédias causadas pela presença do pecado no mundo, para cumprir seu propósito nas vidas daqueles que respondem ao seu chamado. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Esse trecho traz grande conforto ao Filho de Deus quando temos que enfrentar sofrimentos nesta vida. Deus fará o bem surgir de todas as aflições, provações, perseguições e sofrimentos. O bem que Deus leva a efeito é conformar-nos à imagem de Cristo e finalmente levar a efeito a nossa glorificação. Essa promessa é limitada aos que amam a Deus e lhe são submissos mediante a fé em Cristo Jesus. Todas as coisas não incluem os nossos pecados e nossa negligência. Isso quer dizer que ninguém pode alegar motivo para pecar, justificando que Deus fará resultar isso em bem. Verso 29. Os que dantes conheceu. Neste versículo, conhecer de antemão é o equivalente a amar de antemão e é usado no sentido de ter como objeto de estima afetiva e optar por amar desde a eternidade. A presciência de Deus aqui significa que Ele determinou desde a eternidade amar e redimir a raça humana através de Cristo. O objeto da presciência ou do amor eterno de Deus aparece no plural e refere-se à igreja. Isso significa que o amor eterno de Deus objetiva principalmente o corpo coletivo de Cristo e somente tem a ver com indivíduos
à medida que estes integram esse corpo coletivo, mediante a fé permanente em Cristo e a sua união com Ele. O corpo coletivo de Cristo alcançará a glorificação no porvir. O crente considerado à parte não alcançará a glorificação, caso ele venha a separar-se do corpo de Cristo, amado de antemão pelo Pai, e deixar de conservar a sua fé em Jesus Cristo. Verso 36. Como ovelhas para o matadouro, as adversidades alistadas pelo apóstolo Paulo nos versículos 35 e 36 têm sido experimentados pelo povo de Deus através dos tempos. Nenhum cristão deve estranhar o fato de experimentar adversidades. Não significa que Deus nos abandonou, nem que Ele deixou de nos amar. Pelo contrário, nosso sofrimento como cristão abrir-nos-á o caminho pelo qual experimentaremos mais do amor e consolo de Deus. O apóstolo Paulo garante que venceremos em todas essas adversidades e que seremos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Verso 39. O amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se alguém fracassar na sua vida espiritual, não será por falta da graça e amor divinos, nem por causa de poderes do mal, ou adversidade demais, mas porque tal pessoa foi negligente na sua comunhão com Cristo. Somente em Cristo Jesus é que o amor de Deus foi manifestado, e somente nele o desfrutamos, somente à medida em que permanecemos em Cristo Jesus como o nosso Senhor, é que podemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus. O verso 38, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, Deus de infinita compaixão e misericórdia, este momento, ó Pai, eu entro na Tua presença, Pai, para Te louvar, Te adorar, Te glorificar, meu Pai. Eu quero agradecê-lo, meu Pai, por mais um dia que o Senhor acrescentaste à minha existência. Agradecer pela Tua presença, pelo Teu amor incondicional, incomparável, imensurável, Pai.
Tu és o Deus grande, o Deus forte, o Deus poderoso. Que a tua igreja venha te conhecer de perto e venha ter intimidade contigo, ó Pai. E venha saber que tu é o Deus das causas dos impossíveis, Senhor. Toma a tua igreja, Pai. Que ela venha saber que o teu Espírito Santo aqui na terra intercede por nós junto a ti com gemidos inexprimíveis. E que Jesus, como sumo sacerdote, está aí à direita, Pai, intercedendo por nós, Senhor. E que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que nada pode nos separar do teu amor, meu Pai. Não é a doença, Senhor, a morte, as adversidades, as perseguições. A tua Bíblia diz que nada pode nos separar. Por isso eu te glorifico, Pai, e já te agradeço, Senhor, em o nome de Jesus, amém. Eu quero continuar pedindo a você que ainda não fez a tua inscrição, faça a tua inscrição, compartilha com mais 10 pessoas, com os grupos, para que outras pessoas também possam ser abençoadas com a ministração da palavra de Deus. E assim você vai estar espalhando a palavra, sendo um missionário, e vai estar ajudando, cooperando e fortificando o canal. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e abençoe os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.